Então é dessa forma que é feita a traqueostomia. Ah, nós temos logo após a traqueia, nós temos essa ramificação que nós chamamos de carina, ok? Essa ramificação dará origem aos brônquios e esses brônquios se ramificarão, dando origem a estruturas menores chamadas de bronquíolos. Essas estruturas menores terminarão no que nós chamamos de alvéolos pulmonares. Então imagina todo o tecido pulmonar tomado por brônquios e bronquíolos, ok? Então você tem os brônquios e essas ramificações menores que são os bronquíolos. Neste local, nesse tecido brônquico, nós temos uma musculatura que envolve toda essa região, que nós chamamos de músculo liso. Esse músculo liso, ele tem como função a contração ou dilatação do local, ampliando a abertura da passagem do ar ou reduzindo a mesma, ok? Então, esses brônquios, eles estão repletos de vasos sanguíneos que vão culminar no final juntamente com os alvéolos pulmonares, então eles vão se ramificando até formar uma rede em volta desses alvéolos pulmonares que nós falamos aqui. Então, imagina que eu tenho o bronquíolo, no final os alvéolos pulmonares. Nesses alvéolos pulmonares nós teremos ramificações, então notem aqui os vasos sanguíneos passando e ramificando neste local do saco alveolar. Então é ali onde é feita a troca gasosa. Então o sangue está cheio de CO2 passando pela artéria pulmonar, chegando até o alvéolo pulmonar, onde haverá a hematose, que é chamada também de troca gasosa, e essa hematose ocorre trazendo então agora o sangue cheio de oxigênio, ok? Então, como é feita a passagem do ar? Enquanto nós inspiramos, o ar passa pela cavidade nasal, é aquecido e umidificado por essa região, passa pela faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolos e alvéolos pulmonares. No momento que esse ar chega nos alvéolos, imagina que a concentração de oxigênio aqui é maior e a concentração de CO2 é muito baixa dentro desses alvéolos. E ali, do lado de fora, nós temos os vasos sanguíneos envolvendo toda essa estrutura, ok? Os alvéolos são revestidos por células e essas células são responsáveis pela troca. Então elas formam tipo uma membrana ao redor e isso dificulta a passagem de outras substâncias. Então é mais o ar que passa por essa região. Então imaginem aqui o sangue vindo cheio de CO2 pela artéria pulmonar. Então esse CO2 vai passar do meio mais concentrado, que é a artéria, para o menos concentrado, que é a luz do alvéolo. Então essa região estará repleta agora de CO2 e o oxigênio que estava lá dentro do alvéolo passa para a corrente sanguínea. Enquanto isso, o fluxo de sangue continua e o ar é expelido cheio de CO2. Então esse CO2 vai voltar em direção aos bronquíolos. Dos bronquíolos ele volta para o brônquio, traqueia, laringe, faringe e cavidade nasal. Então é assim que ocorre a passagem do ar. Então nós temos o funcionamento da mecânica da ventilação. Então o pulmão ele se expande permitindo a entrada de ar. Então a expansão através da contração de músculos intercostais que vão levantar as costelas
e o diafragma se contrai, movendo-se para baixo. Isso força a entrada do ar, né? Como o espaço lá dentro estava vazio, agora tem um espaço amplo e a pressão faz com que esse ar entre. Então a pressão do lado de fora é maior e aqui dentro é menor, o ar tende a ir para o lugar que estiver menos concentrado em ar, né? Então o ar ele passa para o pulmão. Uma vez que ele passou do pulmão, você tem o relaxamento dessas costelas e o relaxamento do diafragma. Isso força o ar voltar para fora. Então é dessa forma que é feita a ventilação. O pulmão ele é dividido em ápice superior, a diafragmática, que é essa parte de baixo, então a de cima, ápice superior, a diafragmática, a porção diafragmática, que é essa base do pulmão, a porção costal ou ventral, tá? Que é essa parte da frente e de trás do pulmão, e a porção mediastinal, que é do mediastino, que é essa parte lateral aqui. Temos uma camada que reveste o pulmão, ou melhor, duas camadas, que nós chamamos de pleura. Essa pleura impede que haja, por qualquer motivo, a passagem de ar para o lado de fora, né? E também qualquer tipo de passagem ou de substância qualquer para o lado de dentro do pulmão. Então, existe a pleura visceral, que é essa que recobre intimamente o pulmão, e a parietal, que ela está externalizada. Aqui nós temos a face mediastinal do pulmão esquerdo. Então nós temos aqui a fissura que divide o lobo superior do lobo inferior. Nós chamamos essa fissura de fissura oblíqua. Então notem que ela está por todo o pulmão. Então ela divide a parte superior da inferior. Na porção central nós temos as artérias pulmonares que sairão do coração em direção ao pulmão e as veias pulmonares que sairão do pulmão em direção ao coração. Aqui nós temos o brônquio esquerdo, que levará e trará o ar para dentro e para fora dos pulmões. Essa região nós temos a impressão cardíaca, que é por onde o coração se alojará, então ele se aloja nessa região, a ápice e a porção diafragmática. O pulmão esquerdo, portanto, é dividido em lobo superior e inferior. Já o direito, nós temos a divisão em três partes: a superior, média e inferior, onde nós temos, dividindo esses lobos, as fissuras oblíquas e fissura horizontal. No lado esquerdo, apenas a fissura oblíqua, também chamada de cisura. Nessa região mediastinal, nós temos o alojamento do coração. Então notem aqui o coração localizado na região central do mediastino e sua ápice voltada ao lado esquerdo. Nós temos essa região onde há entrada mais drástica ali do coração, nós chamamos de incisura cardíaca. Então temos aqui o pulmão esquerdo e o pulmão direito. Notem que o brônquio entra e junto com ele nós já temos os vasos sanguíneos bem colados às estruturas dos brônquios e bronquíolos. Isso
quando chega ali na região do alvéolo pulmonar, se ramificará, então esses vasos se ramificam, formando então estruturas bem envolvidas com os vasos sanguíneos. Então você tem uma íntima ligação do sistema vascular com o sistema respiratório. Então o coração receberá o sangue cheio de oxigênio através das veias. Então você tem a veia marcada aqui em vermelho, a veia pulmonar. Esse sangue vai todo para o átrio esquerdo, depois para o ventrículo esquerdo, depois para a aorta. Notem que a aorta aqui está seccionada, mas ela forma um arco. E aí esse sangue cheio de oxigênio vai para essa região e será distribuída para todo o corpo. O sangue que vem do corpo chega pela veia cava inferior e superior, vai para o átrio direito, depois para o ventrículo direito, do ventrículo direito para essa região que nós chamamos de tronco pulmonar, e esse tronco se ramifica em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. De lá haverá troca gasosa e volta pela veia pulmonar. O sistema nervoso, ele também é ligado com o sistema respiratório, e a qualquer sinal de qualquer substância que possa influenciar no sistema respiratório, nós temos os reflexos. Esse reflexo, no caso, se essa estrutura que estiver, essa substância, estrutura ou partícula que estiver irritando o sistema nervoso ali na região da traqueia ou brônquios, nós teremos o reflexo da tosse, onde você tem inspiração de aproximadamente 2,5 litros de ar, né? A epiglote e as cordas vocais se cerram e haverá a contração do diafragma empurrando todo esse ar para fora, e com isso a partícula que está irritando aquela região. No caso do soluço, o que nós temos é contração do diafragma de forma involuntária, onde você tem espasmos, né? Como se a gente tivesse... Imagina que você está em casa estressado e seu olho começa a piscar sozinho. Então isso é como se fosse um espasmo muscular. E esse espasmo também ocorre no diafragma, e ali há a produção de sons, né, agudos, que se dão conforme ao espasmo muscular. Além disso, nós temos também o outro tipo de reflexo, que é do espirro, onde há inspiração também de ar, e ao invés desse ar passar ser direcionado, né, para a boca, né, nós temos o direcionamento para a cavidade nasal para expulsar qualquer partícula que tenha penetrado a cavidade nasal. Agora a gente vai falar um pouquinho da patologia, né, do sistema respiratório, e as mais comuns eu separei aqui para vocês. Então nós temos a asma, pneumonia e as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, como a bronquite e o enfisema. Então, na asma, o que nós temos é um distúrbio inflamatório crônico dessas vias aéreas, e onde você tem várias células que se envolvem no processo inflamatório, produzindo então uma cadeia de processos que culminará na diminuição da passagem do ar e consequente falta de ar do paciente. Então nós temos os mastócitos, os eosinófilos e os linfócitos, e algumas células epiteliais que vão se envolver nesse processo inflamatório. Então aqui à esquerda nós temos um brônquio saudável, ao centro um brônquio com edema, onde há o processo inflamatório, e esse processo inflamatório gera um inchaço no local. Esse inchaço diminui então a passagem do ar. Em caso de crise, nós temos o processo inflamatório, que haverá então o inchaço local diminuindo a passagem do ar, e além disso a contração dos músculos dos brônquios. Essa contração
diminuirá a passagem do ar ainda mais. Então, pessoas com crise, além da passagem obstruída por natureza, devido ao inchaço, você também pode ter na crise os músculos contraídos, diminuindo ainda mais a passagem. Então, neste caso, o que a gente faz? Nós temos as bombinhas, né, que são broncodilatadores, então eles dilatam essa musculatura, fazendo com que volte ao estado normal da asma, né, que é o estado crônico. Em alguns casos, os médicos também associam com anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios diminuem então o edema, o inchaço, fazendo com que o brônquio volte ao normal. Então ele é caracterizado pela dificuldade, né, da passagem do ar, então um brônquio normal e um brônquio de uma pessoa com asma. Você pode ter contrações da musculatura ou até mesmo o inchaço e edema. Então, há o envolvimento de várias células. Então, aqui, imagina que aqui é por onde passa o ar, que é a luz do bronquíolo. E aqui nós inalamos algum antígeno, nós chamamos de antígeno, então alguma partícula estranha ao organismo, ou partícula de poeira ou poluição. Essas partículas serão identificadas pelas células dendríticas que estão ali na mucosa. Essas células vão apresentar o antígeno, ou seja, apresentar essa substância para as células de defesa, no caso aqui os linfócitos. Esses linfócitos vão liberar uma série de processos inflamatórios, como as interleucinas. Então nós temos aí interleucina 4, 6, 13, e elas serão liberadas e vão desencadear mais ainda o processo inflamatório. Além disso, nós temos os mastócitos, que também podem receber esses antígenos e os anticorpos. Recebendo eles vão começar a liberar histaminas e leucotrienos, que são substâncias que vão promover o fluxo de células de defesa para o local e toda a questão alérgica. Então, a alergia é desenvolvida pela histamina, né? Então, você tem aumento do fluxo de sangue no local, por isso o local vai ficar inchado. Então, imagina aqui, ó, capilar sanguíneo, e ali o sangue começa a direcionar todo o plasma para essa região, então ela fica inchada. É o que nós chamamos de edema. Então todo o plasma sanguíneo vem para essa região junto com células de defesa e isso começa a inchar todo o local, até o músculo fica com tônus aumentado, então ele fica inchado também, e a obstrução da passagem do ar. Além disso, né, essas células de defesa podem também desencadear um processo na medula óssea para a formação de mais células sanguíneas que vão culminar no aumento do processo inflamatório. Então você tem eosinófilos que vão aumentar o processo inflamatório na região, provocando destruição tecidual. Notem aqui que você tem dano do epitélio e isso obviamente vai conduzir a danos irreversíveis no pulmão. Então por isso a importância do tratamento. No caso da pneumonia, o que nós temos é a infecção, né? Então a infecção provocada por um agente, né, infeccioso. Então você tem ali a manifestação de vírus, bactérias ou fungos, normalmente, na região do espaço alveolar, onde os alvéolos estão, e ali onde deveria ocorrer a troca gasosa, ela vai diminuir essa troca por conta da presença da bactéria, né? Além disso, o processo inflamatório se instala, migrando células de defesa para o local. Aumento do fluxo sanguíneo provoca edema, inchaço e ali a liberação de líquido no local, que é o muco, e esse muco sendo produzido, ele vai gerar a tosse na pessoa. A presença da bactéria vai gerar febre. A pessoa pode ter, por conta do processo inflamatório, dor no tórax, confusão mental por conta da falta de ar, mal-estar,
né? Falta de ar e secreção de muco amarelo ou verde. Então, na pneumonia, ali nos alvéolos pulmonares, você tem aumento do fluxo sanguíneo. Note aqui que os vasos estão aumentados e, portanto, o tecido começa a receber mais sangue e mais líquido. Esse líquido pode se acumular e, dependendo da extensão desse problema, você tem comprometimento de todo o pulmão. Então, aqui é um caso onde você tem a necessidade do uso de, por exemplo, broncodilatadores, se caso a pessoa tiver com falta de ar. Pode ser necessário o uso de corticoides para diminuir o processo inflamatório, juntamente com antibióticos, para que haja diminuição da infecção, ou melhor, tratamento dessa infecção. Além disso, é necessário expectorantes para que haja a liberação desse muco da região. E a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é um grupo de doenças, na verdade, onde você tem duas doenças principais: o enfisema e a bronquite obstrutiva. Então, a DPOC, né, que são essas duas doenças, mais a asma, somam a quarta maior causa de morte nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, mata mais do que o câncer, a DPOC. E a causa mais comum é o fumo. No cigarro, nós temos aproximadamente 4.500 substâncias e todas elas vão originar processos inflamatórios. Então, imagina aqui, deixa eu voltar aqui. Imagina que esse antígeno seja as partículas presentes no cigarro. E várias partículas diferentes vão desencadear esse processo inflamatório, podendo gerar dano no pulmão, e esse dano pode ser irreversível. Além disso, você tem outras doenças que podem ser originadas por conta do fumo, né? Como o pulmão, ele absorve muito bem, ele distribui todas essas substâncias pelo corpo inteiro. Dentre os órgãos que nós podemos citar, o coração, né? Então riscos cardiológicos, em alguns casos riscos pancreáticos, por exemplo, a pessoa pode ter algum dano pancreático e pode simplesmente parar de produzir a insulina, gerando, por exemplo, diabetes, né? Então, às vezes a pessoa não tem um problema, mas tem outro que ela não associa com a presença do cigarro. Então, normalmente essas pessoas que fumam não associam isso ao cigarro. Mas o cigarro, ele pode estar envolvido em qualquer processo, até de doenças mentais. Então, o enfisema pulmonar é uma das principais doenças aí. Na verdade, a gente tem ainda a bronquite, que ainda é mais comum, né? Mas o enfisema pulmonar pode acontecer em casos, por exemplo, de hereditariedade, né? Onde 1% dos casos ocorre por agente irritante. E aí você tem desenvolvimento de perda da elasticidade e desenvolvimento da destruição dos alvéolos e, portanto, diminuição do fluxo de ar para o local e da absorção de oxigênio. Então você tem ali a respiração ofegante como sintoma, né? Além disso, chiado e tosse podem estar presentes. O pior problema que normalmente faz com que as pessoas procurem a emergência médica é a falta de ar. O que ocorre? Nós temos aqui um alvéolo normal e um alvéolo com enfisema. Na enfisema, o tecido se torna fibroso, então ele perde a elasticidade e perde a capacidade de dilatação. Portanto, aquela região vai receber menos oxigênio. Além disso, há perda de células que vão promover essa troca gasosa. Então, se você tem diminuição da troca gasosa, né, então células que estariam recebendo estariam promovendo a troca gasosa não estarão mais, portanto, diminuindo consideravelmente a absorção de oxigênio. Isso pode levar à falta de ar.
No caso da bronquite, você tem inflamação das vias aéreas, né? E muito parecido ali com a asma, né? Onde você tem edema e hiperplasia de algumas glândulas, fazendo com que haja liberação de muco na árvore brônquica e esse muco diminui ainda mais a passagem de ar. Além disso, você tem falta de ar, chiado, que são sintomas que são presentes nos casos de bronquite, e expectoração, normalmente expectoração amarelada, não aquele amarelo esverdeado nem esverdeado da pneumonia. Então você tem o inchaço do local diminuindo a passagem de ar e além disso a presença marcante do muco na região. Né? Isso é muito comum no caso da bronquite. Por conta da inflamação, pode acontecer também do músculo se contrair, e esse músculo se contraindo vai promover diminuição ainda mais dessa passagem de ar. Então, são casos bem graves, onde a pessoa também vai precisar fazer uso de bombinha. Normalmente, o tratamento para bronquite, como o processo inflamatório é o mais persistente no local, o tratamento é feito com bombinhas que têm como efeito anti-inflamatório. Então você evita a inflamação do local, então evita a liberação de muco e evita o inchaço local. A presença da obstrução por contração muscular, ela se dá em casos agudos. Então, aqui nós temos um enfisema, onde você perde a elasticidade e perde alvéolos, diminuindo a oferta de oxigênio. E aqui nós temos a obstrução, e essa obstrução também pode provocar diminuição do oxigênio. E é isso, espero que tenham gostado. Então, até a próxima aula. Até mais.